Pensa rápido, você sabe o que Psicose, o Massacre da Serra Elétrica e o Silêncio dos Inocentes têm em comum? Eu sei, existem milhares de respostas, mas se você respondeu que os vilões se comportam de forma semelhante, saiba que isso não é por acaso. Em 1957, Ed Gein, conhecido como o açougueiro de Plainfield, foi preso acusado de assassinar 2 mulheres. Ele confessou o crime com calma e serenidade, algo bizarro por si só, mas não tanto quanto o que foi encontrado pela polícia em sua casa. A pele humana tirada das suas vítimas foram transformadas em máscaras, roupas e até peças de decoração, como um fascínio pela feminilidade. Norman Bates, Leatherface e Buffalo Bill têm em comum a inspiração nesse criminoso. São personagens masculinos complexados que tentam assumir outras identidades através dos seus crimes, geralmente envolvendo uma figura feminina. A inspiração em casos reais trazidos para a ficção é um artifício muito comum no cinema, principalmente no meio do horror. Agora, o que muita gente não sabe é que o contrário também pode acontecer. Obras que nascem com a intenção de entreter o público ou passar uma mensagem, mas que ao serem assistidos por pessoas mal intencionadas, podem servir como inspiração para crimes tão absurdos quanto os próprios retratados no filme. E para começar essa lista, vamos falar de Clube da Luta é um dos meus filmes favoritos de todos os tempos. Eu já falei sobre ele algumas vezes aqui no canal e não à toa eu tenho até uma tatuagem. Uma obra inteligente, com direção impecável, mas com o problema de ser irada demais para alguns sequelados entenderem a mensagem. Assim como o Psicopata Americano ou o Lobo de Wall Street, Clube da Luta é um desses filmes que, através de personagens marcantes, busca criticar o mundo moderno. O espectador acompanha o ponto de vista do narrador, um homem deprimido e desiludido com a vida cotidiana, mas que muda radicalmente quando conhece Tyler Durden. Na visão do narrador, Durden é um homem confiante e desapegado, um reflexo do que ele gostaria de ser. Juntos, então, abrem um clube secreto, destinado a homens que querem aliviar as tensões da rotina em brigas organizadas. O Clube da Luta. A questão é que Tyler começa a ter um controle sobre os homens e organiza missões terroristas em prol da liberdade do sistema. Vocês estão entendendo onde isso vai chegar, né? Na máxima ignorância, Tyler pode ser visto como alguém superior, livre das amarras sociais. É só ver a quantidade de edit no TikTok que enaltecem ele, sei lá, explodindo um prédio. O roteiro critica sim o consumismo reprovado por Tyler, mas principalmente a masculinidade tóxica do clube, a problematização do culto à personalidade e a negação emocional que gera violência. O objetivo nunca foi fazer do clube uma inspiração, mas sim rir da cara de quem deseja ser como eles. E sim, muitos quiseram ser como eles. Ao longo dos anos, houveram diversos incidentes inspirados por acontecimentos do filme, e o mais grave entre eles foi orquestrado por Kyle Shaw, um jovem de só 17 anos. Em 25 de maio de 2009, o adolescente foi preso acusado de explodir uma cafeteria Starbucks em Nova York, estilhaçando completamente as janelas e equipamentos do local, felizmente sem nenhuma pessoa ferida. Kyle foi interrogado e admitiu que o ato era consequência do projeto Caos, uma etapa no seu próprio Clube da Luta organizado entre amigos uma vez por semana, exatamente como no filme. A polícia acredita que explosões em outros lugares, como no consulado britânico em 2005, no consulado mexicano em 2007 e no posto militar da Times Square em 2008 possam ter ligação direta com esse mesmo grupo, mas até hoje não se sabe ao certo. Kyle cumpriu 3 anos e meio de prisão, além de 5 anos de supervisão, e acredite, esse foi o caso mais leve desse vídeo. Laranja Mecânica é um clássico, amado por uns e odiado por outros. Uma obra muito conhecida pelas suas controvérsias, porque assim como o Clube da Luta, ela também tem como temática a violência, mas de forma ainda mais pesada. A trama se passa em uma espécie de futuro distópico, onde somos apresentados a um mundo parecido com o que a gente conhece, só que ainda mais decadente, violento e colapsado. Quem manda nas ruas são as gangues de jovens criminosos, que por pura diversão invadem casas,
casas, estupram mulheres e a lei não consegue controlar. E se hoje em dia esse tema ainda abre espaço para polêmica, imagina quando foi lançado lá em 1971. Stanley Kubrick, o diretor do projeto, foi apedrejado por todos os lados. A mídia classificava a obra como um perigo social. As igrejas condenavam a imagem do diretor, que precisou revestir a segurança na própria casa porque recebia muitas ameaças. Mesmo assim, o longa foi um sucesso de bilheteria. Acredito que as polêmicas até trouxeram alguns curiosos para o cinema. Só que alguns países não gostaram nem um pouco. Irlanda, Singapura, Coreia do Sul, Noruega e inúmeros territórios baniram Laranja Mecânica dos cinemas quando perceberam o inevitável sucesso, e o mais famoso entre eles foi a Inglaterra. Kubrick morava no país há mais de 10 anos e ele mesmo decidiu remover o filme dos cartazes por conta de alguns jornais que afirmavam um maior índice de violência no estado ligado diretamente à Laranja Mecânica. Em 1972, Richard Palmer, um jovem de 16 anos, foi a julgamento por conta do assassinato de um mendigo na cidade de Bletchley, o mesmo ato cometido pelos protagonistas. O alvoroço começou quando o psiquiatra consultor do caso testemunhou que Palmer estava caracterizado de forma semelhante ao filme durante o assassinato. Aí já viu, né? No dia seguinte, portais como o Daily Mail publicavam matérias sobre o garoto Laranja Mecânica, o Alex da vida real. Só tem um pequeno detalhe: o próprio Richard, quando foi questionado, disse que nem sequer tinha assistido o filme e nem poderia entrar na sessão por ser menor de idade. Mas casos continuaram aparecendo. Em Lancashire, uma jovem holandesa de 17 anos foi estuprada por um grupo de jovens enquanto cantavam Sing in the Rain, referência tirada diretamente de uma cena do filme. Porém, é muito estranho que eu não consiga encontrar em nenhum documento oficial uma descrição mais aprofundada ou período em que aconteceram a maioria desses crimes. O que me parece à primeira vista, assim como alguns advogados da época falaram, é que a mídia sensacionalista aproveitou um único caso supostamente inspirado em Laranja Mecânica para acrescentar informações que difamassem o filme a fim de justificar o seu banimento. Isso é muito sério. Até hoje existe um grande mistério sobre essas publicações e o que fica no ar é a dúvida: será que esses casos realmente aconteceram daquela forma ou você foi manipulado? E sobre manipulação, Matrix entende bem. Um dos maiores sucessos da história do cinema, que marcou a virada para os anos 2000 e definiu toda uma cultura com as suas roupas pretas, tecnologia e até os dilemas. O enredo gira em torno de Neo, que de um dia para o outro descobre ter sido manipulado durante toda a sua vida, e tudo o que ele conhece como realidade não passa de códigos em um computador. A resistência, que deseja libertar a humanidade da ilusão, acredita que Neo seja o escolhido para escapar da Matrix, criando a jornada do herói. Diferente dos últimos casos, a violência não é um destaque para esse filme. Ele se apoia muito mais em ideias filosóficas sobre ficção científica e conspiração. Ele nunca foi polêmico ou mal interpretado no nível dos filmes anteriores, a não ser pela galera Red Pill, mas aí é outra parada. Obviamente, em nenhum dos casos uma pessoa sã se inspiraria em obras ficcionais para cometer crimes, mas entre todas da lista, essa parece ser a que menos abre possibilidade para que algo aconteça, e mesmo assim trouxe um dos casos mais perturbadores. Em 17 de fevereiro de 2003, Joshua Cook, de 19 anos, foi preso pelo assassinato dos próprios pais em Oakton, nos Estados Unidos. Durante a noite, Cook teria observado o pôster de Matrix, seu filme favorito, e de alguma forma tinha certeza que estaria vivendo uma simulação. E como o escolhido, somente ele conseguia observar. Então ele foi ao porão, se vestiu como personagem de Neo e disparou com a sua espingarda contra os pais, acreditando desafiar uma falsa realidade. Pouco depois, o jovem ligou para a polícia e confessou, abre aspas, "Eu sei que tenho 19 anos e que vou pegar pena de morte por isso, mas é assim mesmo." Como devem imaginar, o caso repercutiu instantaneamente mundo afora. Os holofotes estavam todos direcionados ao tribunal, onde Joshua foi sentenciado a 40 anos de prisão, sendo diagnosticado com esquizofrenia. Mas, de acordo com a psicóloga Nadine Fekran, ele era psicologicamente competente para distinguir o certo e o errado, por isso uma prisão convencional. Alguns documentários retratam essa história insana e o criminoso permanece preso até os dias de hoje.
Batman, o Cavaleiro das Trevas é uma das obras mais prestigiadas do mundo dos heróis. Muitos consideram esse o melhor filme do gênero e para isso existem vários motivos. Entre todos os filmes do morcego, esse é o que mais explora os sentimentos por trás do personagem, com Christian Bale arrebentando na interpretação. O diretor Christopher Nolan também trabalha bem os dilemas éticos e morais de Gotham City, mas todo mundo sabe que nada chama tanto atenção quanto o Coringa. Tará! Ele... se foi. Um dos psicopatas mais icônicos do cinema dá as caras no que é provavelmente a sua melhor versão, tem até vídeo no canal sobre ele. A insanidade transmitida por Heath Ledger através do vilão chocou o mundo na época e é lembrada por inspirar diversas outras interpretações pelo cinema, mas também um dos casos mais absurdos de assassinato. No dia 20 de julho de 2012, James Holmes, de 24 anos, invadiu uma sessão de cinema em Aurora, nos Estados Unidos, por volta da meia-noite, quando exibia Batman, o Cavaleiro das Trevas Ressurge. O homem aparece silenciosamente vestindo uma roupa tática da polícia e uma máscara de gás, para que pouco tempo depois ele arremessasse uma cápsula de gás lacrimogêneo em meio à multidão, enchendo o ambiente de fumaça e provocando a sensação de fadiga aos desprotegidos. Ele dispara algumas vezes contra a plateia, utilizando uma espingarda, vitimando 12 pessoas e deixando mais de 58 feridas, inclusive na sala ao lado por conta da parede que foi perfurada. Uma fatalidade que a princípio não parece ter muita relação com o personagem, tirando o filme que estava sendo exibido, mas aí entram algumas informações curiosas sobre a história. Holmes estava com o cabelo pintado no dia do ataque, e ao ser preso pouco depois de sair da sala, foram encontrados detalhes precisos do plano em seu computador, que havia sido arquitetado ao longo de 4 meses com foco específico na sessão de Batman. Logo após, surgem os relatos de pessoas que presenciaram o acontecimento, dizendo que ele afirmava ser o Coringa enquanto atirava. E o comissário de polícia Ray Kelly, que auxiliou a prisão, teria ouvido o próprio criminoso dizer que era o Coringa em tom de ironia. James Holmes foi sentenciado a 12 prisões perpétuas, dando aproximadamente 3.000 anos de cadeia, somadas ao possível ataque usando explosivos que ele faria no próprio apartamento após sair do cinema. Mesmo com evidências de doença mental desde a faculdade, ele não foi considerado legalmente insano, permanecendo em prisão convencional até o último dia da sua vida. Ok, esse caso que eu deixei por último nem é necessariamente o mais pesado entre todos, mas definitivamente é o mais bizarro que eu já vi. Taxi Driver é um drama psicológico dirigido pelo lendário Martin Scorsese e que acabou se tornando o seu primeiro grande sucesso de bilheteria. A história acompanha Travis Bickle, um ex-fuzileiro solitário e perturbado que trabalha como taxista noturno em Nova York. Ele testemunha diariamente a violência, prostituição e decadência urbana, o que alimenta o seu nojo pela cidade e deixa ele um pouco dodói da cabeça. Desde o início, Travis sofre de insônia, reclusão social e quanto mais fundo ele conhece as entranhas da cidade, mais ele desenvolvia uma obsessão em limpar o mundo, planejando atos violentos e acreditando ser um agente moral contra a corrupção ao seu redor. De certa forma, essa obra se assemelha a Clube da Luta. Ambas as obras trazem críticas ao mundo urbano, mas também ao próprio protagonista, que se sente no direito de uma liberdade agressiva. E assim como o Clube da Luta, também trouxe alguns problemas. Desde o seu lançamento, polêmicas rondavam a produção sobre glamorizar a violência, irresponsabilidade e esse tipo de coisa. Scorsese nunca se incomodou o suficiente com ameaças ou críticas extremistas, ele estava no auge da sua popularidade e entendia que isso fazia parte do showbiz, até receber uma carta em sua casa. Ela dizia: se a Judizinha ganhar o Oscar pelo que você obrigou ela a fazer em Taxi Driver, irá pagar com a sua vida. Não é brincadeira. Judy Foster, que futuramente viria a se tornar uma grande atriz, tinha só 12 anos quando interpretou uma garota de programa em Taxi Driver, como parte desse mundo corrompido. A carta ameaçava a vida de Scorsese como se ele tivesse feito algum mal à atriz, e durante anos a identidade do autor foi uma incógnita. Até que 4 anos depois, o mundo conheceu John Hinckley Jr.
Jr. Em 30 de março de 1981, Hinckley, no lado de fora de um hotel em Washington, disparou 6 tiros de pistola contra o presidente dos Estados Unidos, Ronald Reagan, mas somente um o atingiu, que teve o pulmão perfurado e foi levado às pressas para o hospital. Ele conseguiu ficar vivo e imediatamente John foi apreendido pela polícia, onde foi descoberto uma clara referência ao ataque realizado por Travis em Taxi Driver, que também atira contra o presidente e falha em assassiná-lo. Hinckley tinha uma obsessão doentia por Judy Foster desde o seu papel em Taxi Driver, quando ela ainda era só uma criança, e admitiu que realizou tal ataque justamente porque pensava que isso impressionaria a atriz. Foi então revelado que a carta direcionada a Martin e as múltiplas cartas que Judy recebeu ao longo dos anos foram escritas por esse homem. O ato ocorreu um dia antes da cerimônia do Oscar de 1981, que Scorsese estava concorrendo pelo filme Touro Indomável. E em um dos poucos casos na história, o evento precisou ser adiado. 2 dias depois, Martin foi na premiação acompanhado por agentes do FBI e com um colete à prova de balas por baixo do terno, temendo um possível ataque inspirado em Hinckley. Aos 25 anos, John Hinckley Jr. foi a julgamento, onde o consideraram inocente por motivos de insanidade. Laudos o diagnosticaram com psicose e o criminoso foi sentenciado a 41 anos de internação em um hospital psiquiátrico desde 1981. E se você fez as contas, isso significa que em 2022, aos 67 anos, ele recebeu liberdade total e hoje vive em sociedade na Virgínia, onde passou a dedicar o seu tempo à música e até posta seus covers no YouTube. Ele parece se arrepender das suas atitudes e em 2024, após o atentado contra Donald Trump, publicou no Twitter que a violência não é o caminho e todos devem dar uma chance à paz, o que rendeu mais de 22 mil curtidas. Eu falei que era bizarro. Novamente, vale ressaltar que nenhum filme tem culpa pelos atos de pessoas mal intencionadas. Se a inspiração não viesse desses filmes, possivelmente viria de outro lugar. Quem quer fazer merda vai fazer de qualquer jeito. Não é justo que a mídia continue culpando peças de arte ou perseguindo diretores de cinema por uma simples manchete interessante. Esses casos não foram os únicos e definitivamente não serão os últimos. Existe muita coisa pior por aí, mas no fim das contas, filmes seguem sendo filmes. A realidade é que precisa ser mudada.